Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um final de semana que se finaliza. Até aqui Ele nos sustentou. Mais uma semana que se inicia. A nossa confiança está nele. Ele é aquele que sabe sobre o futuro. Ele é aquele que, quando nós perseveramos segundo a sua vontade, né, os planos que ele tem para nós são maiores até mesmo do que aquilo que nós pedimos. Porque ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que nos sustenta, né? Ele é aquele que dia após dia nos fortalece na sua força e no seu poder. Porque ele disse, né, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. Todo aquele que faz a sua vontade, ele é um irmão e um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos dia após dia. Ele firma os nossos passos, né? Deus nos conhece através das atitudes e através de um coração sincero, uma consciência nos acusando como cumpridores daquilo que o Espírito nos diz, né? E nós perseveramos, como ele nos disse hoje, né, o verdadeiro cidadão dos céus. A Bíblia diz: quem habitará no teu tabernáculo, né? E os bem-aventurados, né, aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos, né, aqueles que permanecem com obras e fé que caminham juntas, lado a lado. Aquele que persevera segundo o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, aquele da qual pela fé o universo foi todo criado, né? Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação entre luz e trevas, né? Através de uma porção, através das águas, houve uma porção de terra seca, né? Da onde tudo se formou segundo a fé, segundo a sua palavra, né? Tudo opera segundo a sua palavra, porque palavras meramente humanas não adianta, né? Mas aquilo que é produzido segundo o seu Espírito, há o mover sobrenatural, né? Tudo ele opera. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Agindo ele, ninguém impedirá, né? Pela submissão do coração, ele herdou tudo aquilo que ele mesmo formou, né? Porque, como ele disse, a sabedoria justificada pelo Filho, assim lhe aprove, ó Pai, né? Porque o Pai lhe concedeu, né? Ele disse: se busco honra e glórias de homens, nada sou. O Pai o glorificou, assim como ele glorifica o Pai, e assim em espírito e em verdade nós glorificamos o Filho, porque ele disse: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará, para que o nome de Cristo seja glorificado e toda honra e toda glória seja dada a ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, como ele disse: não vos dou a paz segundo o mundo os dá, né? Mas os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? São a colheita daqueles que permanecem nas obras de justiça, né? Alcançarão a árvore da vida, aquele que tem direito de comer da árvore da vida, aquele que tem o nome escrito na cidade santa, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aquele que qual Deus ungiu no monte de Sião, né? Antes mesmo ele é o primogênito da criação, primogênito da ressurreição, o unigênito do Pai, que nos adota como filhos do Deus vivo, o irmão Jesus Cristo, né? Do qual nós perseveramos dia após dia segundo a sua justiça,
operando segundo o seu poder que ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões. Cabe a nós exercermos o direito, né, expulsar todo principado e potestade, do qual ele nos concede, né, o poder e a autoridade. Através do primeiro Adão, né, do qual entrou o pecado, através do segundo Adão superabundou a graça. Um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel, né? Uma aliança superior àqueles sacerdotes da antiga aliança. Somos ministros de uma nova aliança. Deus o fez um pouco menor que Deus e até menor que os anjos, né? E pela submissão do coração, ele se tornou uma aliança superior à dos anjos. Além de mediador, o único mediador entre Deus e homens, ele também é mediador entre os anjos. Ele já venceu todos os adversários, né, as autoridades corruptas, as nações que cultuam seus deuses, né, porque está escrito, não fará para ti imagem de escultura. Por isso que diz que porque se amotinam em vão, porque confiam nos seus deuses, né, que tendo olhos não veem, tendo boca não falam, tendo ouvidos não ouvem, né, tendo nariz e não cheiram, tendo os braços, as mãos, mas não tem tato, né, e assim fica todo aquele que segue os seus deuses, né, não tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, assim como não tem visão do reino dos céus, porque estão como cegos. Está escrito, o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes para que não creem no Evangelho, né? Tanto aqueles que adoram a outras imagens, como aqueles que se tornaram um próprio objeto de adoração, né? A ponto de querer se assentar como um próprio Deus. A Bíblia diz, né, vós sois deuses, quando Deus disse, agora o homem é como um de nós, porque teve conhecimento da ciência do bem e do mal. Ele disse, agora vós sois deuses, né? Por isso temos que perseverar e adorar com os lábios e com o coração segundo o entendimento, somente ao mediador, a Cristo Jesus, do qual quando nós adoramos, nós glorificamos o Pai, né, porque o Pai agrada, né, que a gente conceda a honra e a glória ao Filho, através do Espírito Santo, porque se louva, se adora como um culto racional, um culto de ação de graças, através das atitudes, porque aquele que obedece oferece o culto de ação de graças, né? Porque muito melhor obedecer do que sacrificar. Tem que estar obediente para sacrificar um aroma agradável às narinas de Deus, né? Do qual ele sonda o intento da mente e do coração e vê que há sinceridade em nós, né? E nós perseveramos dia após dia, segundo a perfeita e agradável vontade que ele tem para nós, porque os seus planos para nós, né, não é planos de fazer mal, né, pelo contrário, ele quer que todo aquele que está segundo a condenação, né, que aquele que segue o mundo, deixe de seguir o mundo e amoldar ao mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. E quando nós alcançamos a visão do alto, né, segundo o Espírito Santo, ele nos direciona a esvaziar de si mesmo, a negar a si mesmo. Aquele que perde a sua vida, a encontrá-la, né? Ele diz, todo aquele que não for digno de mim, eu também o negarei, né? Aquele que não carregar a sua cruz, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos. E os anjos são os ceifeiros, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Assim nós devemos perseverar, o confessando, cada um carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga o Mestre, porque ninguém passa adiante do seu Mestre. O princípio é teme a Deus, a Cristo, e alcance o entendimento que é desviar do mal.
Assim, nós devemos perseverar dia após dia na vigilância, na oração, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Em mais um dia que se finda, mais uma semana que se inicia, perseverando nas obras de justiça, vigiando, orando, meditando na Tua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz. Um final de dia com graça e sabedoria a todos em uma semana que se inicia. E nós te pedimos, Jesus, que continue a purificação do tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Continua destruindo toda a vã filosofia, toda a vã doutrina que tem afastado o povo do Espírito Santo, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Onde há o Espírito, há liberdade, que é somente aquilo que seja segundo o Espírito Santo, que tem o único mediador entre Deus e homens. Aquilo que é heresia seja extirpado no meio de nós. Retira, derruba a cadeira dos cambistas, derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira dos que vendem pombo, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Silencia toda a heresia que tem afastado o povo da tua presença, porque tu é aquele que acrescenta às almas a unidade da fé. Une o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a mente de Cristo. Derrama o seu Espírito, convença o homem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. O Senhor é aquele que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Restaura o povo com um coração de carne e um espírito reto e inabalável. É o que nós te pedimos em mais uma semana sobre todo o mundo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.